Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num mundo que é ao mesmo tempo fascinante e, vamos combinar, um pouco assustador, o da química forense. É um campo cheio de contrastes, sabe? De um lado você tem aquelas evidências que gritam, que são chocantes, totalmente visíveis. E do outro tem os sussurros, as pistas silenciosas que só a ciência consegue ouvir. Pois é, essa é a grande questão que a gente vai investigar aqui. Vamos explorar como algumas substâncias químicas viram literalmente uma arma. E elas podem atacar de formas bem diferentes, desde queimaduras externas que são devastadoras até ataques internos, silenciosos e muitas vezes letais. Então, o nosso roteiro de hoje é o seguinte. Primeiro, a gente vai entender a química como arma. Depois, vamos colocar lado a lado a vitriolagem, que é o dano que a gente vê, e os venenos, que são a ameaça invisível. E para fechar, vamos descobrir como é que a perícia consegue, no meio disso tudo, encontrar a verdade. Ok, então vamos lá. Basicamente, as substâncias químicas que podem ferir o corpo humano se dividem em duas grandes categorias. De um lado, os cáusticos, que atacam por fora, e do outro, os venenos, que agem por dentro. E aqui que está o ponto central. Pensa só, de um lado, o dano é brutal, imediato, todo mundo vê. Isso são os cáusticos. Do outro, a ameaça é sorrateira, interna, silenciosa. São os venenos. São tipo as duas faces de uma mesma moeda bem perigosa. Vamos começar então pelo ataque mais explícito, o dano que deixa marcas visíveis. A gente está falando da vitriolagem, um nome que se dá para lesões causadas por substâncias cáusticas. E esse nome, vitriolagem, não é à toa. Ele vem de vitríolo, que era o nome antigo do ácido sulfúrico. O mais importante de entender aqui é que essas substâncias não queimam com fogo, com calor. A queimadura é química, é uma reação que simplesmente destrói os tecidos do corpo. Olha só que interessante, nem todo cáustico age igual. Os ácidos e as bases, por exemplo, atacam de jeitos totalmente diferentes. Um ácido, ele basicamente cozinha o tecido. Ele coagula as proteínas, desidrata tudo e forma uma crosta seca. Já uma base? Uma base age como se fosse um sabão super destrutivo. Ela dissolve as gorduras, liquefaz o tecido e, como não forma aquela crosta, a lesão vai muito mais fundo. E essa diferença toda deixa pistas valiosíssimas para os peritos. A cor da escara, que é essa crosta que se forma na queimadura, pode dizer exatamente qual foi o ácido usado no ataque. Se a mancha é amarelada, provavelmente foi ácido nítrico. Se for preta, ácido sulfúrico. Esbranquiçada, ácido clorídrico. É incrível, a própria lesão conta a história do crime. E esses ataques horríveis podem acontecer em vários contextos, né? Muitas vezes são atos criminosos mesmo, motivados por ciúmes, vingança, mas também podem ser tentativas de suicídio quando a pessoa ingere a substância e, infelizmente, também acontecem acidentes trágicos, seja numa fábrica ou até por alguém que ingere o cáustico por engano. Agora, a gente muda completamente o cenário. Deixamos o horror visível da vitriolagem para entrar no mundo da ameaça invisível. Os venenos. Eles agem nas sombras, de um jeito silencioso e que, muitas vezes, não deixa nenhum rastro óbvio. Essa aí é a definição clássica, de livro. Mas o ponto-chave, o que realmente define um veneno, é que o seu efeito normal, habitual, é ser tóxico, mesmo em doses pequenas. É isso que diferencia um veneno de um remédio, por exemplo, que só faz mal se for tomado em excesso. A função do veneno é, de fato, envenenar. E o mais curioso é onde a gente encontra esses perigos. Na maioria das vezes, dentro da nossa própria casa. Olha só, medicamentos são a maior fonte. Depois vem os produtos de limpeza, raticidas, inseticidas, até plantas e venenos de animais entram na lista. O perigo, como dá para ver, pode estar ali, bem debaixo do nosso nariz. Mas por quê? O que leva alguém a usar um veneno contra outra pessoa? As motivações são as mais antigas da história da humanidade. Paixões, amor, ódio, ciúmes, vingança, a ganância, a cobiça por uma herança, por dinheiro e, claro, em alguns casos, problemas psíquicos. E o mais triste é que quase sempre a vítima é alguém bem próximo do criminoso. E para a gente ter uma ideia do quão real e chocante isso pode ser, tem o caso da Velma Barfield, que ficou conhecida como a avó envenenadora. Ela usou veneno para matar 4 pessoas, 4, incluindo a própria mãe. E tudo isso para conseguir dinheiro para sustentar o vício em drogas. É um lembrete terrível das consequências humanas por trás desses atos. Certo, então a gente viu o dano visível dos cáusticos e a ameaça invisível dos venenos. Mas e aí, como a justiça consegue encontrar respostas no meio disso tudo?
Bom, a resposta está na ciência forense. Não importa se o perito está diante de uma queimadura química terrível ou de uma morte súbita, sem explicação nenhuma. O caminho é um só. A perícia toxicológica inicia uma busca metódica, super rigorosa, pela verdade. E esse processo é quase como um ritual. Primeiro, a coleta super cuidadosa das amostras. Depois, já no laboratório, a substância suspeita é isolada de todo o resto. O terceiro passo é a identificação. Que substância é essa? E por último, o passo decisivo, a dosagem. É preciso saber a quantidade exata para ter certeza de que foi ela que causou a morte. E tem um detalhe aqui que parece pequeno, mas que faz toda a diferença do mundo. A conservação das amostras. Elas precisam ser mantidas ali, refrigeradas, entre 0 e 4 graus. Se a temperatura sair disso, a evidência química pode se degradar e aí todo o trabalho pode ir por água abaixo. A precisão é tudo. Então, o ponto mais importante é este. Para a justiça, para provar que alguém morreu envenenado, não adianta só a autópsia dizer, olha, não achei outra causa para a morte. Não. É absolutamente obrigatório que a análise toxicológica consiga isolar, identificar e medir a quantidade do veneno. A ciência precisa entregar a prova material, a prova concreta. E a gente termina com uma reflexão, né? A química forense é uma ferramenta poderosíssima. Ela encontra a molécula culpada, mede a dose, prova que ela estava lá. Mas enquanto a ciência responde o que e o como, as perguntas mais difíceis sobre o porquê, sobre a ganância, o ódio, a vingança que levam a esses crimes, bom, essas perguntas continuam lá, no território complexo e às vezes bem sombrio do coração humano.